Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 12 de março de 2018. Band Cidade começa agora e você acompanha os destaques da edição dessa noite. Trabalhadores dos Correios de Santa Catarina aderem à greve nacional. Eles reivindicam melhorias como segurança, aumento salarial e contratação de mais funcionários. Incêndio no fim de semana destruiu 5 galpões de uma indústria plástica em Içara, no sul do estado. E o corpo do piloto do helicóptero que caiu na quinta-feira em Joinville, no norte do estado, foi levado hoje para Curitiba. Fim de semana marcado pela escolha da Miss Santa Catarina. A eleita é de Rio Negrinho, no norte do estado. E no futebol, um clássico marcado por confusão dentro e fora de campo. Nos gramados, o jogo terminou em empate. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, que já está no ar. Obrigado pela sua audiência e vamos para mais uma semana aqui na tela do Band Cidade. Os trabalhadores dos Correios de Santa Catarina aderiram à greve nacional. Eles reivindicam melhorias como segurança, aumento salarial e contratação de mais funcionários. Segundo os grevistas, a mudança no plano de saúde é o principal motivo para a greve. A direção dos Correios quer que pais, filhos e cônjuges não tenham mais acesso ao benefício e a justificativa seria a falta de recursos. Em nota oficial no site dos Correios, a direção informou: um movimento dessa natureza, neste momento, serve apenas para agravar ainda mais a situação delicada pela qual a empresa passa e afeta, inclusive, os próprios empregados. Além disso, a questão do plano de saúde foi discutida exaustivamente com as representações dos trabalhadores. A greve não tem data para terminar e, em Santa Catarina, 70% da área operacional e 30% da área administrativa estão paradas. E o corpo de Antônio Mário Franco Aguiar, de 56 anos, piloto do helicóptero que caiu na quinta-feira em Joinville, no norte de Santa Catarina, deixou o Instituto Médico Legal por volta das 12 horas em Joinville e foi transportado para Curitiba, na capital paranaense. Uma terceira pessoa que morreu no acidente ainda não foi identificada e um detento do regime semiaberto que estava na aeronave sobreviveu e ainda está internado em estado grave. A aeronave sequestrada em Penha caiu numa rua em Joinville e pegou fogo. Existe a suspeita de que o sequestro foi feito para que um preso fosse resgatado. O local da queda fica a 2 quilômetros do presídio aí de Joinville. O incêndio no final de semana destruiu toda a unidade da indústria plástica Cristal Copos, em Içara, no sul do estado. Os 5 pavilhões da empresa foram atingidos pelas chamas. A empresa está localizada no bairro Cristo Rei. Ainda segundo os bombeiros, 2 funcionários estavam trabalhando quando as chamas começaram, mas conseguiram sair do prédio sem ferimentos. As causas ainda estão sendo apuradas. E um pastor evangélico foi assassinado dentro de casa em Leoberto Leal, na Grande Florianópolis. O corpo de Ervino José Scheidt, da igreja quadrangular do município, foi encontrado na manhã desta segunda-feira com marcas de ferimentos na cabeça. A suspeita é que o crime tenha acontecido durante a madrugada. Não havia vestígio de briga e o pastor pode ter sido assassinado enquanto dormia, informou o Instituto Médico Legal. Até agora não há suspeito ou suspeitos do crime. Moradores de Palhoça que estavam em situação irregular receberam da prefeitura a sonhada escritura pública dos terrenos. 482 residências que estavam em situação irregular no bairro Frei Damião estão agora devidamente regularizadas através do programa Lar Legal. A prefeitura do município entregou a escritura pública para esses moradores que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. O projeto de regularização fundiária vai assegurar às famílias a obtenção dos títulos de propriedade, além dos serviços de melhorias na infraestrutura do local. A prefeitura, numa ação inédita que nós estamos realizando aqui no município de Palhoça, juntamente com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Secretaria da Assistência Social do Estado, no programa Lar Legal, nós estamos entregando e dando segurança jurídica, dando dignidade, resolvendo um problema que há muitos anos essas pessoas clamam, que é a sua escritura pública, onde vão poder resolver por de vez e dar a sua garantia que esse terreno é meu.
O primeiro passo do programa é cadastrar as pessoas que ocupam móveis nos loteamentos irregulares. Depois, esses moradores precisam comprovar a posse através de documentos e, por fim, é ajuizada uma ação no Poder Judiciário semelhante a um processo de uso capião coletivo. Atualmente, 2.000 processos tramitam no Fórum da Comarca de Palhoça e a Prefeitura espera entregar logo essas novas escrituras. Nós temos mais 2.000 ajuizadas já no Fórum de Palhoça. E estamos trabalhando para chegar até 31 de dezembro, se Deus quiser, chegar a um número de 5.000 escrituras aqui no município de Palhoça. E a polícia investiga as causas de um incêndio em um abrigo para cães abandonados em Brusque, no Vale do Itajaí. Pelo menos 4 cães morreram carbonizados e uma cuidadora dos animais ficou ferida ao tentar salvar os bichos. O fogo tomou conta de um dos galpões de madeira que fica em um sítio durante a tarde de sábado. No local havia 110 cachorros cuidados voluntariamente por um casal. A família que reside no sítio afirmou aos policiais que conseguiu ver antes do incêndio um suspeito rondando o local. A polícia agora está investigando o caso. A população aí de Brusque está se mobilizando para ajudar esse casal a reconstruir o galpão para manter o atendimento aí para os animais de rua, né? A seguir, os detalhes do clássico entre Figueirense e Avaí, que terminou em empate e foi marcado aí por confusões dentro e fora do gramado. Detalhes já depois do intervalo. Fique com a gente, 6h57. E o Band Cidade está de volta às 7 da noite em ponto. E um estudo está sugerindo a classificação da diabetes em 5 tipos e não mais em apenas 2, como acontece hoje. A nova possibilidade pode facilitar o tratamento. A medição da glicose no sangue faz parte da rotina da Paula há um ano, quando veio o diagnóstico de diabetes tipo 2. Além de tomar remédios, ela melhorou a alimentação e está se exercitando mais. É uma doença que só tem controle, ela não tem cura, né? Então, eu quero ter essa vida saudável, né? Eu pretendo engravidar também. E eu sei que mesmo depois da gravidez, eu vou ter uma vida sempre controlada. Mais de 18 milhões de brasileiros têm a doença. Hoje a classificação é em 2 tipos, 1 e 2. Mas um estudo realizado na Europa propõe a classificação em 5 grupos. O atual tipo 1, que aparece geralmente em crianças e jovens e está mais associado a uma predisposição genética, seria dividido em 2. No grupo 1, pacientes que não produzem bem a insulina por uma falha no sistema imunológico. O grupo 2 também não produz direito insulina, mas tem anticorpos saudáveis. Já o diabetes tipo 2, que normalmente surge em adultos e pode ser causado por um estilo de vida pouco saudável, seria dividido em 3. No terceiro grupo, pacientes acima do peso que produzem insulina, mas o hormônio não funciona direito. O grupo 4 é formado por obesos, em que o metabolismo funciona melhor, e no grupo 5 estão idosos com uma forma mais leve da doença. No grupo 3, por exemplo, há mais probabilidade de complicações nos rins. Já no grupo 2, o risco de doenças nos olhos é maior. E aí está a principal vantagem dessa nova classificação: individualizar o tratamento de diabetes. Mas esse modelo é uma sugestão de um grupo de cientistas, ainda não foi adotado na prática. Vai conseguir definir melhor qual a frequência das visitas que o paciente deve fazer ao seu médico, qual a frequência que os exames devem ser realizados e vai poder dirigir melhor qual o melhor tipo de estratégia de tratamento, tanto como em estratégia de nutrição, como também em estratégia de medicamentos que a gente pode utilizar. A Paula, que convive com outros diabéticos, percebe as diferenças. Vejo também por outros amigos meus que têm diabetes, que cada um toma um remédio, cada um tem um jeito de se alimentar, uma forma de viver diferente, então não dá para ter um padrão. Ter um estilo de vida saudável vale para todos, tanto para tratar quanto para prevenir a doença. Em que se leva em conta uma dieta adequada, né, e atividade física adequada. Então, o impacto disso, né, em prevenção do diabetes, em pessoas que, por exemplo, têm obesidade, que têm uma glicose já um pouco mais aumentada, é muito importante.
E olha a informação que acaba de chegar, que o grupo de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros de Florianópolis encontrou agora há pouco o corpo do pescador Ademir Hellman, de 55 anos, que estava desaparecido desde a noite de domingo, na Bahia Sul, ali próximo a Coqueiros, na região continental. O corpo de Ademir foi localizado boiando na praia do Meio, em Coqueiros, a cerca de 400 metros da orla. O aeroporto de Videira, no Meio-Oeste, está se preparando para a implantação de voos regulares. Mas o problema, assim como outros aeroportos aqui do estado, é a infraestrutura, né? E nesse caso, a falta de iluminação noturna. O aeroporto municipal Ângelo Ponzoni de Videira é considerado uma base para as cidades da região. O local é o ponto de partida e chegada de aproximadamente 70 voos mensais. Desde a década de 50, teve grande importância para o deslocamento de passageiros e mercadorias, principalmente em função das atividades da Perdigão, empresa criada em Videira. O local recentemente passou por uma ampla reforma, com o aumento da estrutura da pista e balizamento noturno. Porém, a falta de energia elétrica para o funcionamento noturno. Exatamente. Houve uma inauguração realmente no final de 2016 ainda, mas o aeroporto não estava concluído. O que faltava era a instalação de um gerador de energia e também a homologação junto à ANAC, que é um procedimento bastante complicado, né? Nós precisamos de uma visita da ANAC para fazer uma inspeção do local e aí sim eles homologarem a utilização do aeroporto na questão da iluminação noturna, né, que é o grande passo aí importante para o nosso município. A chegada do gerador para acionar a iluminação fará com que voos regulares possam acontecer 24 horas por dia, tanto para o abastecimento como para o transporte de cargas e passageiros. Mas nós já estamos com a licitação em andamento, não é? E esperamos aí nos próximos dias já ter uma empresa vencedora desse certame, dessa licitação, para realmente concluir essa obra e oferecer à comunidade videirense. Claro, esperamos que seja dessa forma, não é? Nós terminando o serviço, a obra em si, nós vamos partir para a questão da homologação junto à ANAC, né? Só depois disso, dessa homologação é que realmente a gente pode entregar aí aos serviços que Videira tanto precisa. O aeroporto Ângelo Ponzoni de Videira leva muitos produtos, assim como empresários, passageiros e também autoridades aqui da nossa região para vários lugares do Brasil. E neste momento, um dos fatos que nos chama a atenção é que Videira possui uma oficina especializada na manutenção de aviões. Sim, isso mesmo. A Aeroplace Manutenção de Aeronaves, né, já está situada no aeroporto de Videira há 2 anos, né, atendendo a aviação executiva em geral e com ênfase nos aviões da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Né. A aviação executiva é uma aviação em geral, né, a manutenção mais pesada, e a aviação da Polícia Militar, desde o transporte do governo do Estado, né, do pessoal em geral, mas principalmente no transporte de órgãos, né, e enfermos de maneira geral, doentes, neonatal. Hoje a aviação da polícia, ela basicamente atende essa população aí. E agora o futebol clássico da capital terminou empatado mais uma vez. É a sina dos empates aí nos clássicos aqui na capital, né? E também tivemos muitos empates nessa 13ª rodada do Campeonato Catarinense. A tela no Band Cidade para você acompanhar. Joinville foi derrotado pela Chapecoense por 1-0. No Domingos Machado em Concórdia 1, Brusque também 1. No Orlando Scarpelli, outro empate 1-1 entre Figueirense e Avaí. Mesmo resultado no Heriberto Rilse entre Criciúma e Tubarão. E a 13ª rodada vai ser complementada hoje à noite com o jogo entre Hercílio Luz e Internacional de Lages no estádio Aníbal Costa em Tubarão. E uma disputa aí com rivalidade em campo, teve confusão, expulsão, não só no gramado, mas também fora dos gramados. Teve de tudo no clássico entre Figueirense e Avaí no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense abriu o placar aos 11 minutos com este gol de cabeça de André Luiz, mas o juiz viu falta na jogada e anulou o lance. Aos 22 minutos o gol valeu, e que gol! Um chutaço de Jorge Henrique sem chance de defesa para o goleiro Aranha. Ainda no primeiro tempo, Luanzinho do Avaí agrediu Betinho e foi expulso. Na sequência, mais confusão e os 2 técnicos também receberam o cartão vermelho e tiveram que deixar o campo. No segundo tempo, Marquinhos entrou e mais uma vez mudou o panorama do jogo. Foi dele a cobrança de escanteio que resultou no gol de empate do Leão. Luiz Antônio de cabeça fez contra. Final Figueirense 1, Avaí também 1. Futebol é assim mesmo, né? A gente tem que levantar a cabeça e agora... Amanhã é outro dia, e a gente pensar no que
a gente pode fazer na quarta-feira agora. Conseguiu um empate, né, de uma maneira bem a cara do Avaí, com muita raça. Eu acho que o empate premiou a equipe que não desistiu do jogo nem um minuto. Pois é, a destacar, né, que nós tivemos um bom público, foram mais de 13 mil torcedores aí no estádio Orlando Scarpelli para assistir ao clássico. Lamentavelmente que tivemos aí confusão envolvendo torcedores, né, a polícia militar sendo acionada, teve, enfim, alguns torcedores que saíram feridos, mas a gente lamenta esse tipo de situação no clássico, onde o mais importante é o futebol dentro de campo e a participação aí das torcidas. Vamos ver a classificação agora na tela do Bantidade. Em primeiro está a Chape com 30 pontos. Em segundo, Figueirense com 27. O terceiro, Avaí com 21. Na quarta posição, o Jeque com 17 pontos. Em quinto, vem o Tubarão também com 17. Depois tem o Brusque com 16. O Criciúma com 13. Ercílio Luz, oitavo também com 13. Nono lugar, o Concórdia com 11. E na lanterna continua o Internacional de Lages, que estacionou e não sai de lá com apenas 9 pontos ganhos. E apesar da intensa movimentação na ilha com a chegada de turistas nessa temporada de verão, para muitos empresários, os números ficaram bem longe aí da expectativa. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, com apoio do Instituto Federal de Santa Catarina, fez um balanço detalhado de como foi essa temporada. Repórter Cibele Fávero tem os detalhes. O levantamento mostra, entre outros números, que para a maioria dos empresários do setor, a temporada não foi boa. Quem conta os detalhes para a gente é o presidente da Abrazel, Rafael Dabdab. Rafael, o que mostra esse levantamento? Infelizmente, a temporada para o setor da alimentação fora do lar não foi boa. A temporada passada já tinha ficado a desejar e na pesquisa que a gente realizou logo após o final da temporada, para 75% dos entrevistados, eles atenderam um público menor que no ano passado, igual ou menor, sendo que a gente considera que igual não é um dado bom, justamente porque o ano passado já tinha ficado a desejar. E para 80% dos entrevistados, o gasto médio do consumidor também caiu em relação à temporada passada. E esses são os dois principais indicadores comerciais do nosso setor. Então deixou a gente bastante preocupado com esse resultado. E quais são os fatores que contribuíram para que o resultado não fosse positivo? Questão climática, então se a gente recordar, foi uma temporada muito chuvosa, além do volume da frequência, o horário das chuvas, que normalmente era final de tarde, estendendo até altas horas da noite, que é o horário onde o consumidor está decidindo se ele vai fazer uma alimentação fora do lar ou no lar. Além disso, a gente também teve um fator que é a perda de poder aquisitivo, né, tanto do consumidor local quanto do turista, tanto do turista doméstico quanto do turista estrangeiro, em especial o argentino, todos tiveram perda de poder aquisitivo. E um terceiro fator, que é bastante preocupante, que é uma característica aqui do litoral de Santa Catarina, mas em especial na ilha de Florianópolis, que é o aumento do comércio ilegal, do comércio clandestino de alimentos, que além de gerar uma concorrência desleal, além de fechar postos de trabalho formais, ele também coloca em risco a saúde alimentar do consumidor. Obrigada, presidente, pelas informações. Voltamos aos estúdios. Eu destaco um outro item que eu acho que foi de suma importância para a queda do movimento de turistas aqui em Florianópolis, que é a balneabilidade. As praias, muitas delas sem condições de balneabilidade, os índices nunca estiveram piores como os registrados nessa temporada. Bom, dizem que foi por causa da chuva, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim não, né? Bom, e a segunda-feira começou boa aí para os pescadores de Bombinhas, no litoral norte. Cerca de 1.100 tainhas foram capturadas essa tarde na praia de Canto Grande. Várias pessoas aí, turistas e pescadores, ajudaram a puxar a rede que veio recheada aí com tantas e tantas tainhas. Foi uma festa hoje em Bombinhas, no litoral norte. A seguir tem mais notícias, fique com a gente, o Band Cidade volta já, agora às 7 da noite, 13 minutos. – 23 graus a temperatura aqui na capital do estado. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui, colado no Band Cidade. Olha, tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em pleno ano de eleições.
Ricardo Wesley é natural de São Bento do Sul, lá no norte, e assume o cargo no ano de bastante desafios. O objetivo principal do novo presidente é conduzir o trabalho da Justiça Eleitoral do Estado na escolha do novo presidente, governador, senadores e deputados. Tendo como vice o desembargador Cid Goulart Júnior, Ricardo Wesley quer entregar eleições seguras e eficazes aos catarinenses, segundo ele, num trabalho de continuidade. Então nós temos, por exemplo, cerca de 5 milhões de eleitores. Temos cerca de 60 mil mesários trabalhando nas eleições, entre convocados e voluntários. Temos 16.600, alguma coisa assim, de locais de votação, né? Então os números são imensos, né? E a responsabilidade é muito grande para coordenar tudo isso. Neste ano haverá uma novidade em relação às outras eleições. Uma comissão estadual dentro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado será responsável por apurar denúncias de fake news, notícias falsas em relação a candidatos e resultados das eleições. Intervir através de um canal que estará à disposição do Tribunal Regional Eleitoral. Intervir no sentido de averiguar a verossimilhança das alegações, a verossimilhança das manifestações em rede, né? Mas sempre de uma maneira restritiva para não ofender o direito da livre manifestação. Sobre a existência do Caixa 2 eleitoral, Wesley acredita que a legislação avançou pouco, mas que o papel da fiscalização que cabe ao tribunal será feito. Pouco se atualizou. Realmente pouco se atualizou. Embora a vontade seja muito, mas já se avançou muito, isso eu posso dizer, com toda a convicção. Nós também, através de parcerias, né, com as instituições, que vão desde Polícia Federal, Tribunal de Contas, cruzamento de dados, Receita Federal, há essa possibilidade de um maior controle, né? Mas, vejam, nada é inviolável, sobretudo nesse país de muita criatividade. Então, sempre haverá uma fuga aqui, uma volta por lá, e nós temos que estar preparados para isso. As instituições, como um todo, têm que estar preparadas para isso. E para terminar bem o Band Cidade de hoje, Débora da Silva de Rio Negrinho é a nova Miss Santa Catarina. Ela foi coroada na noite deste sábado em Itajaí, no concurso que reuniu 11 candidatas. Boa noite para você, fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.